Bom, a ideia dessa apresentação não é se aprofundar muito na DGT, do ponto de vista teórico e mesmo do ponto de vista de aplicação, né? Nesse caso, talvez eu fique devendo um pouquinho aí para algumas pessoas, que nem a professora Maria, do AZT, que claramente é uma especialista também em DGT, mas a ideia é talvez mostrar para todos, né? Eu sei que boa parte, a maioria, não tem muito conhecimento da DGT, né? A DGT, sendo uma técnica de amostragem in situ, invariavelmente ela vai estar associada a aplicações ambientais, né? Então, a gente não pode deixar de falar da aplicação ambiental, sem dúvida nenhuma. Mas, como todo bom analítico, a minha formação é analítica, eu não tem como fugir disso, né? A gente vai falar também de algumas abordagens analíticas, né? Ou seja, é, evidentemente que a gente vai focar procedimentos clássicos da DGT, como também alguns novos procedimentos, né? Em resumo, né, o que eu pretendo mostrar para vocês seriam essas abordagens, né, do emprego da DGT e inspirá-los, né, principalmente isso, inspirá-los para usar a DGT. Eu acho que a gente precisa de mais gente usando a DGT, né? A gente precisa de muito mais dados, vocês vão ver no decorrer da apresentação. De um modo geral, a gente tem muito, são poucos os dados de amostragem in situ, né? E eu pontuo, já começo falando agora, né, no primeiro slide, né, até que ponto que esses dados obtidos até hoje são realísticos, tá? Então, essa é um recado que eu gostaria de passar. Bom, eu vou tentar ser, como eu diria, sistemático e apresentar em 60 minutos, aí, que foi o tempo que o Marco me deu e o Luiz. Eu não vou prometer, porque eu estou velho, então a gente vai ficando velho e vai falando mais. Então, isso é impressionante. Antigamente eu falava muito pouco, na verdade, não falava quase nada. Então, mas eu vou tentar ser bem rápido aqui na apresentação, pelo menos cumprir o tempo, tá? Para que haja tempo de perguntas. Eu particularmente gosto muito da parte de perguntas, isso é, é o que mais me agrada no exercício científico, né? Eu acho que a gente nunca fala tudo, sempre tem alguma coisa para ser questionada e para ser entendida, né? Então, fiquem à vontade depois para fazer as perguntas. Isso não existe pergunta que inadequada, todas as perguntas são viáveis. Eu sei que o público provavelmente é um público heterogêneo, né? Então, tem gente que entende muito DGT e outros que não entendem, não conhecem, nem viram pela primeira vez, estão vindo falar sobre a técnica. Então, por favor, anotem as perguntas e perguntem, fique à vontade com relação a isso. Estou vendo que tem um pessoal também de Portugal aí. Muito obrigado, feliz por isso, né? Uruguai, Portugal, Argentina, enfim, feliz por isso. Bom, vamos lá então, pessoal. Deixa eu pegar o apontador, né? Bom, basicamente, né, o que eu vou trazer para vocês aqui inicialmente, a questão. Eu não consigo ver o slide nessa tela e vou ficar olhando para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar a tela. Bom, não consigo. Vou jogar a tela para cá. Bom, basicamente, o que eu queria fazer é primeiro falar um pouquinho sobre fracionamento químico e análise de especiação, tá? É só para alertar algumas pessoas, e eu estou usando aqui o conceito de fracionamento químico e análise de especiação, definido pela IUPAR. Então,
Quando eu estou falando em análise de especiação, eu estou falando em determinação de algumas espécies, uma ou mais espécies específicas, ou seja, um procedimento analítico para determinação. A mesma coisa para o fracionamento químico, né? Quando eu estou falando em fracionamento químico, eu estou falando em determinar grupos de espécies, tá? Então, ou seja, eu estou seguindo o conceito da definição. Daí o PARC aqui, quando eu falar em fracionamento e especiação. Não vou entrar nessa polêmica de que esse conceito é importante ou não é importante, enfim, não vem ao caso nesse momento. Né? E vou falar, né, o que talvez seja mais importante. Por que a gente vai fazer análise de especiação em si? Né? Isso aí talvez seja a grande questão, e evidentemente porque é usado DGT. Né? Eu vou falar também sobre os princípios básicos do DGT. Na verdade, foi a coisa que eu mais trabalhei aqui, tentando fazer algumas animações para tentar exigir o mínimo possível da imaginação de vocês. É difícil a gente falar do DGT, principalmente quando a gente está muito inserido, tá? Porque a gente acaba tendo jargão, a gente já imagina, eu estou há 20 anos, como eu falei, há 20 anos, a gente fica difícil explicar o funcionamento da técnica. Não é complexo o funcionamento, mas a gente tem que ter um pouquinho de imaginação, né? Outro ponto importante aqui que eu queria destacar para vocês é que eu só vou falar sobre água. Não significa que a DGT é restrita, as aplicações da DGT são restritas à água. Ela tem a aplicação da DGT em solo tem um campo imenso para ser explorado e é extremamente importante. Tá? Agora, por que eu não vou falar? Eu não vou falar porque os conceitos mudam sobremaneira. É muito diferente a aplicação do DGT em água e a aplicação da DGT em solo. Né? Talvez numa próxima oportunidade a gente fale especificamente sobre solos, e quem tiver interesse em conversar sobre solos, a gente pode responder algumas perguntas aqui e pode até marcar um dia para a gente bater um papo sobre isso. Eu estou disponível, né? Só entrar em contato pelo meu e-mail, a gente discute. Então, basicamente, o que eu vou falar aqui são técnicas, um emprego da DGT para a água, né? Não esquecendo que ela pode ser utilizada para solos, claro, eu não falei aqui para sedimentos também, né? Enfim, tem várias aplicações que não são aplicações em sistemas aquáticos, mas aplicações em solos, tá? Depois disso, então, imaginando aí que eu passei, né, a base da técnica, eu escolhi duas abordagens, né? Basicamente duas abordagens da DGT, né? Uma para fracionamento, dois métodos para fracionamento químico e 3 ou 4, não me lembro aqui exatamente se estão todos aqui, para análise de especiação, tá? Essa divisão aqui, né, do uso da DGT para fracionamento in situ e para análise de especiação é didática, né? Não é que... O que eu quero dizer é o seguinte, a DGT pode fazer os dois simultaneamente. A gente vai ver que o último trabalho que eu vou mostrar, a última aplicação que a gente teve desse ano, ela faz as duas. Ela faz esses dois trabalhos para a gente, né, in situ, né? Então, ou seja, essa separação de especiação e fracionamento eu separei por questões didáticas, né? E também porque as informações que elas trazem são relativamente diferentes. A interpretação é um pouco diferente, tá? E, finalmente, né, a gente vai concluir, falar algumas palavras, tentando, né, condensar tudo o que eu falei nessa apresentação e também, claro, tentar trazer vocês aqui para trabalhar com DGT, né? Então, os alunos que estão aí, né, falar, professor, vamos pôr DGT no meu trabalho também, né? Pensem nisso, vai ser legal, vocês vão gostar, tá bom? Eu a DGT, enfim, eu não tenho nada, empresa, eu não tenho nada com a DGT, é paixão mesmo. Então, pessoal, o incentivo aqui não é para usar a técnica, tá? Bom, entrando na parte introdutória, né? A primeira pergunta seria por que fracionamento químico, né? E por que o fracionamento físico, de modo geral, né? Porque
e análise de especiação, né? Começando, então, com a parte de fracionamento, por tamanho, geralmente, né? Ou fracionamento químico, no caso da DGT. É que, de um modo geral, né, a gente tem que imaginar, quando a gente está no sistema aquático, né, do ponto de vista ambiental, a gente vai encontrar principalmente metais, seja na forma livre, ou seja, aquo complexo, né, está entre parênteses livre aqui, né, a gente está falando em aquo complexo aqui, ou complexados. De um modo geral, né, em sistemas aquáticos naturais, que não sejam de água salgada, que é o foco desse trabalho, eu esqueci também. A DGT é muito utilizada, eu não trouxe nenhum exemplo aqui, esqueci de falar isso no início, desculpe. A DGT é muito utilizada para análise de águas marinhas, eu não trouxe nenhum exemplo, tá? Quem tiver interessado nisso, eu já comentei, eu estava comentando com o Marco, com o professor Zese e com o Luiz, tem um projeto enorme na Europa, Manitol, se não me engano, a professora Maria pode me corrigir, eles têm um processo de monitoramento enorme, é muito legal esse projeto, quem tiver oportunidade pode achá-lo na internet aí. Então, o pessoal tem uma expertise excelente na aplicação da DGT em sistemas marinhos, né? A gente tem alguns trabalhos que utilizam a DGT em sistema marinho, mas, de um modo geral, a maior aplicação daí do grupo é com relação a sistemas aquáticos, né? Para água doce, né? Em que a gente tem uma importância primordial aí de substâncias úmicas, tá? Bom, então, voltando, né, a esse conceito aí de forma lábil ou livre, entre aspas, né, que seriam os átomos complexos, né, há uma diferença muito grande, né, muito grande, né? De um modo geral, quando o complexo está na forma livre, ele, o lábil, né, ele vai ser muito mais reativo, tá? Claro, né, o termo lábil já significa isso. E o que significa isso? É que ele, sendo muito mais reativo, ele vai ser transferido com muito mais facilidade para a biota, certo? Então, isso é um conceito aí ambiental muito já explorado, né, e muito claro, não tem dúvida com relação a isso, né? Por outro lado, esse metal pode estar associado a algumas substâncias úmicas e pode ser inerte, tá? Então, esse fracionamento se torna extremamente importante a gente saber. Ou seja, mais uma vez, né, esquecendo, relembrando que teor total não significa nada, né? O fracionamento químico vem, então, dividir essa questão, né, entre fração inerte e fração lábil, tá? Um exemplo clássico aqui é o alumínio, né? O alumínio talvez seja um dos exemplos bem clássicos em sistemas aquáticos naturais aí de água doce, águas superficiais, né? O alumínio ele pode se encontrar em várias formas químicas, né? Inclusive aqui tem uma forma que ele normalmente se encontra, ele não está aqui, que é na forma de colóides, né? Na forma de um polímero, né? Natural, né? Mas essa figura aqui dá para vocês terem uma ideia, mais ou menos. A gente tem várias formas de alumínio, né, que são formadas por complexos fracos, né, e pequenos, né, portanto, potencialmente biodisponíveis. Por outro lado, a gente vai ter associação do alumínio com ácidos fúvicos e ácidos úmicos, vai depender aí do sistema, pode ser solo ou água, mas, de um modo geral, o alumínio vai estar associado a substâncias úmicas, né? São complexos extremamente grandes, largos, né, e potencialmente não biodisponíveis, né? Então, aqui está a explicação por que a importância do fracionamento químico. Tá bom? Análise de especiação, eu acho que não tem muito o que falar, mas, de qualquer maneira, só lembraria, né, a importância da determinação de mercúrio e metilmercúrio e a importância de estanho e tributilestânio. Nesse caso aqui, esses metais da forma inorgânica são praticamente doce, quando comparado, claro, do ponto de vista toxicológico, quando comparado com metilmercúrio e tributilestânio, né? Ou seja, a forma orgânica desses elementos são extremamente tóxicas. Eu não esqueço nunca, uma vez que eu fui comprar um termômetro, né?
E a moça da farmácia falou: olha, cuidado com o mercúrio, a gente não vende mais mercúrio porque ele é tóxico, né? Eu falei: você não conhece o metilmercúrio, né? Na verdade, o metilmercúrio realmente é extremamente tóxico, né? Enfim, mesmo em quantidade mínimas. O mesmo vale para o tributil-estânio, né? O tributil-estânio, na verdade, foi utilizado como anti-incrustantes em navios, né? Teve há pouco tempo atrás, eu quero dizer, né? Há 10, 20 anos atrás, ele tem um estudo intenso, mas o tributil-estânio é um complexo estável, ele continua no ambiente, né? Bom, enfim, né? Essa é a primeira questão da análise de especiação, que eu acho que a maioria conhece, não tem muita dúvida, e a gente também não pode esquecer dos metalóides, né? Enfim, os metalóides têm um comportamento inverso, né? Aqui, as formas inorgânicas são muito mais tóxicas do que as formas orgânicas, né? Quer dizer, o monometilarsênio, dimetilarsênio é muito menos tóxico que o arsênio 3. E, evidentemente, claro, e também tem, né, uma diferença entre a toxicidade para diferentes estados de oxidação. Quer dizer, o arsênio 3, geralmente, de um modo geral, né, isso daí não é regra, é 10 vezes mais tóxico do que o arsênio 5, né? Para o antimônio é um comportamento parecido, não é exatamente isso, mas também o antimônio 3 geralmente é muito mais tóxico do que o antimônio 5. Bom, eu acho que falar mais de especiação aqui seria ficar enrolando para vocês, que eu acho que a grande maioria, né? Para quem nunca ouviu falar, eu acho que eu já relatei a importância, né? Ficar falando mais de especiação seria chover no molhado aí, esse jargão brasileiro que a gente tem, né? Eu acho que a gente não precisa justificar atualmente a importância da especiação, né? A grande questão é fazer a especiação, tá? Então, quando a gente está falando em especiação, a questão de amostragem in situ, ela se torna um ponto, um ponto crítico, né? Porque a gente está falando agora não só num elemento químico. Então, a gente não vai ter que preservar, por exemplo, só o arsênio, né? Preservar arsênio é fácil, né? A gente normalmente preserva arsênio em ácido nítrico 5%, está ótimo, né? E o mercúrio também, a gente preserva o mercúrio em ácido clorídrico, está ótimo. Mas e as espécies de mercúrio, né? Quer dizer, a questão, quando a gente vai para a análise de especiação e para o fracionamento químico, a questão da preservação das espécies, né, se torna extremamente importante, ou seja, muito mais importante do que quando a gente está pensando em determinações elementares, né? Ah, ah, porque, de um modo geral, qualquer espécie que a gente tem interesse em determinar, claro que eu estou pensando em coleta, estou pensando do ponto de vista ambiental. É difícil, pessoal, de um modo geral, quando eu falo em aplicações, se eu não falar nada, eu estou falando ambiental. Isso aí tem a ver com a minha unidade, que é um centro de estudos ambientais, e tem a ver, talvez, com um pouquinho de modificação na minha carreira durante esse tempo. Enfim, quando a gente fala de espécie, a gente tem que pensar da degradação da espécie em função do tempo. A gente tem que falar de perda dessas espécies durante a etapa de amostragem. E a outra questão é que a gente não tem nenhum preservante para a espécie, né? Se tem, eu gostaria de saber, mas enfim, a gente entra numa situação extremamente complexa. Eu dou um exemplo aqui, que inclusive tem a ver com uma das professoras, a colega nossa, a professora Helene, lá do Pantanal, a gente trabalhou junto, né? A gente vai fazer uma coleta lá no Pantanal, que leva 24 horas para chegar no local de coleta. Depois disso, a gente tem mais. A gente só vai chegar no Mato Grosso com um avião, e depois disso a gente tem que chegar aqui e fazer as análises. Praticamente é um dia, no mínimo um dia, sem contar que o tempo de preparo. Ou seja, quando a gente está falando em análise de especiação,
do ponto de vista de aplicações ambientais, né, a gente entra numa situação de correr atrás do prejuízo. Isso é claro, né, para qualquer pessoa que estiver interessada em especiação. Né? Eu sei que em algumas situações a gente tem que assumir que as espécies que a gente já mostrou representam a situação, senão a gente não trabalha, mas isso é fato. Né? Então, para a gente sair dessa situação, a gente teria que ter inúmeros estudos sobre a estabilidade das espécies. Né? Vejam bem, né, que se a gente começa a estudar isso, imagine o tanto de custo, o tanto de recurso humano, financeiro que são destinados a esse tipo de situação. Não é porque não adianta nada a gente fazer análise em laboratório se a gente não sabe, né, até que ponto que a gente consegue manter as espécies. A gente precisa fazer estudo com relação a isso, né? Bom, quando a gente vai para a amostragem in situ, isso praticamente desaparece. Ou seja, quando a gente está fazendo a amostragem in situ, a gente esquece com relação a estudos de estabilidade de espécie e simplesmente faz a aplicação. Né? Então, sem querer ser muito radical, né, e desmerecer alguns estudos que foram feitos em laboratório, isso eu não digo que não é importante, é extremamente importante, porque a gente tem que conhecer e primeiro tem que aplicar o que a gente faz na analítica, né? Mas a gente não pode esquecer desse detalhe aqui. Enfim, eu vou comentar mais e a gente vai ficar sempre falando, eu vou sempre ficar pontuando a questão in situ, em lab, invariavelmente, porque eu acho isso importante, tá bom? Bom, eu já estou falando demais já, enfim, para variar, né? Bom, a outra pergunta que eu fiquei de responder por que a DGT, né? A DGT, ela tem dois conceitos básicos aí, né? Primeiro, a difusão em uma camada de gel, de um hidrogel. Eu vou explicar isso depois, por enquanto só entendam isso, né? E a outra base da DGT é a extração em fase sólida. Né? Vejam bem que isso é uma visão particular minha, porque eu gosto de imaginar a DGT dessa maneira. Conversando com a professora Zhang, né, de Lancaster, que foi quem inventou a técnica, junto com o professor Bill, em 1994, a DGT já é uma técnica, a gente pode chamar ela de madurona, está chegando à maturidade aí, né? Mas a ideia da DGT não foi nem extração em fase sólida, nem a difusão. A ideia foi eletroquímica. Na verdade, vocês vão ver depois, eu vou mostrar. O que eles imaginaram foi que o eletrodo seria a fase ligante e o caminho de difusão, né, do íon para o eletrodo seria a fase difusiva. Essa foi a ideia. A ideia não veio disso. Mas a DGT ela é baseada, né, na cinética de difusão dos íons e na extração em fase sólida. Né? Vocês vão ver, né, que realmente esses dois conceitos são aplicados na DGT. Bom, o que significa, né, quando a gente fala que ela é baseada na difusão, na cinética de difusão dos íons, né? Essa características, né, é esse princípio que permite com que a gente faça, né, a coleta, a filtração e a preparação da amostra no ambiente. Essa questão aqui, né, então, é extremamente importante, né? Ou seja, seja do ponto de vista de contaminação e seja do ponto de vista de preservação de espécies, né? Ou seja, o de estoque de espécies ou de preservação. Tudo é feito no campo. A outra questão que a DGT traz para a gente de interessante é que a DGT não faz medida instantânea, né? Como todo bom analítico, eu
imaginava que essa característica aqui de medida por tempo não era uma característica muito importante, né? Hoje, mais voltado para a área ambiental, eu vejo a importância disso, né? Porque uma amostragem instantânea não significa muita coisa. A DGT, por exemplo, se a gente tiver um período, a gente vai ver como é que ela funciona, mas se a gente usar a DGT com medidas de 24 horas, seria como a gente fizesse uma amostragem composta de 24 horas. Então, vocês imaginem o tanto que ela reduz o número de amostragens, simplesmente por essa característica aqui de apresentar para a gente medidas médias por tempo, né? Eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que é essa medida. E a outra característica que é importante da DGT é que, como toda técnica que é baseada em análise por extração em fase sólida, ela permite a pré-concentração do analítico, né? Então, a gente pode, na verdade, usar a DGT para pré-concentrar, né? Eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso, mas, de um modo geral, quanto mais tempo a gente deixa o dispositivo DGT imerso, mais tempo a gente vai pré-concentrar. A gente pode considerar a DGT fácil de usar, relativamente robusta e também com capacidade para determinar várias espécies. Aqui vem um ponto importante, tá? A DGT não mede nada. Então, isso é outra dúvida que às vezes as pessoas me perguntam, tá? A DGT amostra. A gente às vezes coloca, né, mede porque ou determina por questões semânticas. Então, mas a DGT, na verdade, invariavelmente, ela vai estar associada a uma técnica de determinação. Na verdade, o que a DGT faz, né? Ela faz amostragem in situ, né, em condições como eu falei para vocês, né? Sem a necessidade de preservação da amostra e permite que a gente faça a determinação dos analíticos usando toda a estrutura laboratorial, ou seja, equipamentos com limite de são altos, enfim. Ela une essas duas vantagens, né? Então, ela tem a preservação da amostra e permite que a gente também faça uma parte no laboratório, né? A DGT não determina nada, não é eletrodo, né? Não é uma membrana que vai determinar, não. A DGT vai amostrar, depois a gente tem que determinar. Então, se a gente quiser usar a DGT em toda a sua plenitude, vai ser difícil a gente fugir de um laboratório com instrumentação, tá? Geralmente a gente faz determinações por esse PMS, em parte aí pelas características dessa técnica que traz muito mais limite de detecção. Eu estou demorando muito para falar, eu não sei, estou ficando velho mesmo, pessoal. Bom, enfim, vou tentar ser mais rápido aqui. Bom, começando a falar da técnica, né? Então, aqui, para vocês terem ideia, é um dispositivo DGT, eu também trouxe um aqui, tá? Para vocês verem, ter uma noção de tamanho aqui. Isso aqui é o dispositivo plástico que a gente utiliza na DGT, né? Muita gente me pergunta, mas o que é essa DGT? Que técnica é essa? Quantos equipamentos? Que equipamento? Quanto você comprou esse equipamento? Não, a DGT não tem nada de equipamento, na verdade, né? A DGT é resumida, primeiro, né, nesses dois, está para vocês verem aí, nesses dois dispositivos aqui, um pistão e uma capa, tá? Então, a gente tem um pistão e uma capa de polipropileno, né? E o que a gente faz, né? Primeiro, a gente vai colocar sobre o pistão uma fase ligante, tá? Essa fase ligante, ela tem a função, né, de reter os íons. Geralmente é um disco de hidrogel, né, imobilizado. Desculpe. Geralmente é uma resina imobilizada num disco de hidrogel ou um material solvente qualquer, né? Eu falo resina aqui como se fosse um material solvente qualquer, tá? Então, essa é a primeira. Depois, né, é o primeiro
passo para montar o dispositivo. Depois a gente vai colocar uma camada de gel difusivo. Tá? Geralmente é um outro disco, né? É um disco de hidrogel, né? ou de poliacrilamida, ou agarose, aí não importa muito, mas... e a função, aqui vem já alguns conceitos importantes da técnica, né? A função dessa camada é fazer com que toda a amostragem do analito seja feito só via difusão. Vocês vão ver que isso vai fazer uma diferença monstruosa. Essa foi a grande sacada da técnica, na minha concepção, na minha visão, né, da técnica. Depois disso, a gente coloca uma membrana, né? Aí é uma membrana filtrante. A função dessa membrana aqui não tem nenhum papel do ponto de vista de trabalhar no sistema. É só uma proteção do gel, né? Como a gente tem um hidrogel, a hora que a gente coloca em sistema aquático, às vezes tem algum contato com material particulado, alguma coisa assim, o gel acaba sendo degradado, né? Enquanto que o filtro ele protege. Mas o filtro não tem função nenhuma, é só proteção mesmo do hidrogel. Depois disso, então, a gente vai lá e fecha o dispositivo, né? Com a capa, né? De modo que fica uma janela de 20 centímetros para o sistema. Então, aqui o dispositivo está aberto e depois, então, a gente está aqui com o dispositivo, você está dando para vocês verem aqui o dispositivo fechado e o dispositivo aberto, e dentro dele a gente teria todas aquelas camadas de genes, tá? Bom, como é que funciona do ponto de vista operacional a DGT? Claro, a primeira etapa, né, como eu falei, a gente está falando em água, né? Para solo isso muda, tá? Como eu falei, a gente não vai falar sobre solo. Bom, a gente primeiro vai fazer a imersão do dispositivo no sistema aquático que a gente tem interesse em determinar o íon, tá? Simplesmente coloca o dispositivo, né? Aí, para quem nunca viu, eu não trouxe os sistemas de imersão aqui para a gente, mas, por exemplo, eu posso colocar uma linha de pescar aqui e jogo o dispositivo lá no sistema aquático a ser monitorado, tá bom? Bom, o que acontece, né, na verdade, né, quando eu coloco o DGT? Esses íons, né, que estão no sistema aquático vão se difundir através da fase do gel difusivo e depois vão ser absorvidos no material ligante, certo? Depois, então, eu tiro o dispositivo, né? Esse período tem que ser definido, né? Desmonto o dispositivo, pego o gel ligante e faço a extração dos íons que ficaram retidos nesse gel, né? Isso aí é uma extração em fase sólida, em batch convencional. Eu acho que a maioria de vocês conhecem esse procedimento, tá? Então, toda a massa que foi retida, em princípio, né, no agente ligante, é transferida para o eluato, tá? Bom, a terceira etapa é a etapa de determinação, né? Essas duas etapas aqui são feitas em laboratório, tanto a eluição quanto a determinação, tá? Enquanto que a amostragem é feita no campo, tá? Então, aí está a grande sacada, né? Os procedimentos operacionais mais difíceis são feitos do ponto de vista instrumental, são feitos no laboratório, e o procedimento de coleta no campo, né? Todo o procedimento de preparo no campo, ou seja, a extração em fase sólida é feita no campo, certo? Parte dela, pelo menos, a fase de retenção. Não sei se vocês estão entendendo, né? Ou estão imaginando assim, depois critiquem a minha posição com relação a isso. Bom, depois que eu tenho o meu analito no agente ligante, eu posso determiná-lo por qualquer técnica, né? Aí vai desde fluorescência atômica, no caso de arsênio, com fluorescência de raio-x, por ICP-MS, forno de grafite, enfim, não interessa. Aí, aqui vai depender, quanto mais potencial a gente tiver da técnica, melhor, tá? Uma questão importante aqui o forno de grafite inicialmente teria um potencial muito grande, né, para determinar, porque vocês vejam que a gente vai ter aqui um volume relativamente pequeno, de 2 ml de amostra, né, que é o eluato. A gente normalmente elui com 2 ml de DGT, né?
Então, a gente não tem muita amostra disponível, né? Mas, né, a gente não precisa usar o forno, né? A gente tem hoje micronebulizadores, né, associáveis tanto a ICP-OS ou MS, que podem facilitar essa determinação, né? No caso da fluorescência de raio-x, por reflexão total, ela precisa de pouca amostra, então também ela é útil para ser utilizada no DGT, e o forno também, né? Aqui no caso do forno de grafite, é interessante do ponto de vista de quantidade de amostra. Bom, depois que a gente definiu a massa que foi, a gente consegue associar essa massa determinada com a concentração do analito na solução. Tá? Essa equação da DGT é a base da DGT. Né? E agora, a minha tarefa é tentar explicar para vocês, né, o porquê disso. Tá? Eu tentei fazer alguns desenhos aqui, não sei se vai ficar claro ou não, mas enfim. Essa é a base da DGT. Né? Então, eu consigo associar a massa acumulada no dispositivo com a concentração deste analito no sistema aquático. Né? Eu vou definir o que é. O S é a área, o T é o tempo, o ΔG é a espessura do gel difusivo, e aqui o coeficiente de fusão. Vou falar deles depois. Tá? Bom, vamos lá. Como funciona a DGT? Né? Isso daqui que é a grande... como a gente imagina que funciona. Agora eu vou precisar um pouquinho de imaginação de vocês, ainda que eu tenha feito algumas figuras aqui, não ficaram tão perfeitas, enfim, nunca vai ficar, né? Bom, a primeira coisa, né, que a gente tem que imaginar é que a gente colocou, né, o DGT no sistema aquático lá, ou seja, pendurou o DGT, deixou lá no sistema aquático, né? No instante zero, né, imaginando que a gente, né, seja Deus aí, quem assiste aqueles filmes que eu adoro também que o pessoal congela o tempo, né? Então vamos congelar aqui. Clique aqui no tempo zero, tá? Então clique aqui no tempo zero. No momento que eu coloquei o DGT no sistema aquático, né? Então o que a gente vai ter aqui, né? Imaginando ampliando o DGT, a gente vai ter aqui esses íons metálicos aqui, né? Prontos, né? Numa concentração constante. Essa concentração aqui não pode mudar. Isso é um requisito da DGT, vocês vão ver o porquê depois. Né? Então, a gente vai ter o gel difusivo aqui, né? O gel ligante aqui, o dispositivo, né? E aqui a gente vai ter uma concentração constante. Né? Coloquei o DGT e parei o tempo, tá? É assim que a gente tem que imaginar o que acontece, né? Observação importante é isso, né? A gente vai ter aqui, na interface da camada ligante, aqui é fácil observar, né? E da camada difusiva, a concentração do metal sendo zero. E aqui a concentração do metal sendo constante, tá? Bom, vou lá, o senhor do tempo vai ligar aqui e deixar esse tempo até atingir, antes de atingir o equilíbrio, tá? Antes de atingir o equilíbrio, né? O que vai acontecer antes de atingir o equilíbrio, né? Veja que eu estou cronometrando e isso ocorre simultaneamente, tá? Então, liguei o tempo aí durante aí, eu vou mostrar 60 segundos mais ou menos. Quando a gente liga, o que vai acontecer? Os íons vão se difundir até a camada ligante, tá? Isso ocorre só via difusão. Essa migração dos íons para a camada ligante ocorre só via difusão. Né? Vou voltar aqui de novo. E até que o equilíbrio seja atingido. Oxi. Imaginando que eu parei aqui, né? Isso daqui vai ter outro processo em seguida que eu vou mostrar, mas eu parei. Tá? Como eu falei para vocês, entre o T0 e o tempo de equilíbrio, isso ocorre durante aí 60 minutos, que é o tempo do íon
em geral, né? Vai depender da espessura da camada ligante aqui, do geoligante. Eu estou apontando com o dedo aqui, como se vocês estivessem vendo aqui, mas enfim. Então, esse tempo aqui vai levar em torno de 40, vai depender dessas espessuras, e a migração vai ocorrer simplesmente, né, por difusão, né? Isso é lei de Fick, sempre vai ter a difusão do maior para o maior até que atinja o equilíbrio, tá? Observem vocês aqui como, imaginando que esse íon tem uma associação, que ele seja lábil, como eu falei, né? Ele tem que ser lábil ou tem que ser livre, né? Ele vai ser retido aqui na camada ligante, de modo que a interface continua sendo zero, certo? Aqui tem uma questão importante que o pessoal pergunta: qual é o tempo mínimo de usar a DGT, né? O tempo para que a gente atinja o equilíbrio é de em torno de 60 minutos, mais ou menos. Tá? Então, a partir de 60 minutos, em princípio, a gente atinge o equilíbrio. Tá? Até menos, aí dependendo da camada de fusão. Tá? E imaginando aqui que essa concentração permaneça constante, né? Isso no sistema aquático convencional sempre vai ser constante, porque essa solução vai estar sempre sendo renovada, né? Quando a gente faz em laboratório, a gente tem que ter agitação para que essa concentração se torne constante. Bem, o que interessa para a gente é o que acontece depois do equilíbrio, né? Bom, depois do equilíbrio, o processo começa a acontecer de maneira contínua. Ou seja, os íons da solução, que é constante, começam continuamente migrar para a camada difusiva, certo? Então, é sempre assim. Esse, eu não sei se está dando para vocês imaginar, mas é isso. Todo metal que está no sistema vai ser difundido, né? Ou seja, no momento do equilíbrio, né, a gente vai manter essa concentração constante e vejam bem que, como o íon é retido na camada ligante, a concentração da interface continua zero, né? Ou seja, sempre a concentração do metal na interface é zero e a concentração na janela é constante. Ou seja, eu estabeleço um gradiente de concentração, uma diferença, daí o nome da técnica, né? Ou uma diferença de concentração constante. Tá? Se isso é verdade, para quem conhece a lei de Fick, né? Eu posso associar a massa retida no agente ligante com, gente do céu, eu já dei uma hora, eu não falei um terço aqui. Eu consigo associar a massa ligante com a concentração da solução. Essa aí é basicamente a técnica. Ou seja, quando a gente tem um gradiente de concentração constante, a primeira lei de Fick, né, se estabelece. A primeira lei de Fick significa que sempre você vai ter a mesma difusão, a mesma taxa de difusão quando o gradiente de concentração é constante. Tá? Então, a gente consegue, eu não vou deduzir aqui, não faz parte, mas a gente consegue estabelecer essa equação. Eu vou tentar ser mais rápido. Me desculpe, Marco, porque eu estou falando demais. Marco, você me avisa aí com o tempo aí, eu não sei se, por favor. Bom, então, a gente vai chegar na DGT com essa equação, né? A massa, né? Vejam que o interesse aqui não está mostrado de maneira clara, mas o que a gente quer determinar, na verdade, é a concentração in situ, né? A concentração em lab, a concentração lá, tá? Bom, a massa, eu já falei para vocês, que é retida, a gente obtém via eluição e por determinação pela técnica que a gente tiver disponível, tá? O coeficiente de fusão, que é a taxa de difusão do analito, né, a gente obtém na literatura de um modo geral. Tá? O ΔG é constante. Geralmente a gente usa, né, uma espessura de gel, o ΔG é a espessura do gel, de 0,8 centímetros. Né? A área também, que é a área da janela, ela também é constante. Tá? E o tempo a gente define, né? O quanto tempo de imersão. E tendo todas essas variáveis,
a gente consegue, então, determinar a concentração do analito. Aí outra pergunta que o pessoal me faz, né? O DGT precisa de calibração no laboratório? Não, não precisa, tá? O que eu preciso saber é o coeficiente de fusão da minha espécie. É só isso. E o tempo de imersão. E, claro, né, sempre determinar a massa acumulada. Se eu sei o coeficiente de fusão, a área e o ΔG vão ser sempre constantes, eu tenho o tempo de imersão, então eu consigo determinar. Eu não preciso de fazer uma pré-calibração. A gente normalmente faz isso só para checar, né? E o período de pré-concentração vai depender do tempo, né? Quanto maior o tempo, maior vai ser essa massa acumulada. Tá certo, pessoal? Bom, isso daí foi uma abordagem bem básica, né? Que eu falei, principalmente para quem não conhece a técnica. Eu espero ter passado essa informação, que eu acho que é extremamente importante. Enfim, mostrar como a técnica funciona e que ela realmente funciona. É extremamente bem fundamentada, né? Tem muito mais detalhes. O professor Galceran, da Espanha, é um cara que trabalha muito mais com a parte de modelagem da DGT. Tem muito mais detalhe aqui, tem a DBL, tem vários outros conceitos que a gente precisaria falar, mas a gente não tem tempo de falar, né? A ideia é mostrar o geral da técnica, tá bom? Vamos lá, né? Porque estou falando demais já aqui, em vez de ficar seguindo os slides aqui, tá? Bom, começando então com as abordagens, né? Só fazendo um breve comentário aqui, em 2017 a gente fez uma revisão, eu imagino que não tenha nenhuma nova revisão, né, com esse foco, que envolveu a associação da DGT, né, com a parte de fracionamento químico e análise de especiação, né? Então, in situ, claro, né? Esse artigo é relativamente de 2017, né? Hoje em dia é considerado um artigo velho, mas, enfim, eu acho que não mudou muito, né? Só para vocês terem uma ideia da aplicação da DGT aqui, tá? A DGT, ela tem como primeira aplicação a parte de análise de especiação, que é em torno de 26%. Depois, a gente tem a parte de fracionamento químico, né? Para determinação da fração lábio, né? Chega a 24%, quase igual à parte de especiação. Depois do fracionamento químico, determinação da fração inorganicamente lábio e da fração organicamente lábio, né? Em torno de 20%. Na verdade, se a gente juntar esses dois itens aqui, a parte de fracionamento acaba ganhando da parte de especiação, né, do ponto de vista aí de aplicação, né? Depois a gente tem algumas aplicações que envolvem a biodisponibilidade, toxicidade, né? Esses estudos aqui não são muitos, mas são importantes porque a DGT, até certo ponto, mimetiza, sendo um amostrador passivo, né? Mimetiza a absorção de elementos, né? Então, em princípio, ela pode prever a biodisponibilidade. São poucos os artigos, né? E também tem aqui uma pequena aplicação para nanopartículas de 10%. Eu acredito que não tenha mudado, como eu falei, muito da situação atual, essa distribuição do DGT, né? Então, aí o ponto de menor aplicação aqui seria a parte de nanopartículas, onde precisaria de ter um maior investimento aí, tá? Só para vocês terem uma ideia de que aonde que a DGT vem sendo aplicada ultimamente aí, nos papers, tá? Entrando, então, agora sim, nas abordagens, né? A base, né, da DGT, né, para a especiação in situ, eu fiz um esqueminha aqui, né? Outra questão que é importante passar para vocês, que me perguntam. A DGT não vai substituir informações da fração filtrada e nem da fração total. Ou seja, eu não consigo determinar a fração total do metal e a fração filtrada, tá certo? Então, a DGT, geralmente, quando a gente trabalha com a DGT, a gente vai ter que fazer também algumas análises convencionais,
ou seja, algumas amostragens convencionais, né? Parece um contrassenso, mas isso é verdade, tá? O que a DGT, na verdade, vai me dar, né, o plus da DGT aqui, seria a concentração da fração orgânica e inorgânica lábio, né? Tá? Ou seja, isso sim a DGT me informa claramente, independente de qualquer coisa. Mas se eu quiser a fração inerte, se eu quiser saber a concentração ou a fração inerte, eu, sem dúvida nenhuma, vou ter que fazer algumas amostragens convencionais, tá certo? De um modo geral, quando a gente trabalha com DGT, simplesmente para a determinação da fração lábio, a gente acaba fazendo, sim, a gente inclui a determinação, né, da fração total e da fração filtrada, né, que não necessariamente é a fração solúvel, né? A gente tem várias evidências sobre isso e a DGT também mostra, né? Ou seja, a DGT não substitui. Esse esquema aqui foi colocado simplesmente com esse objetivo, tá? Para mostrar para vocês que a DGT não substitui, né, informações da fração total e da fração filtrada. Ela simplesmente vai nos informar sobre a fração lábio, tá? Que é um adicional de informação. E aí, os ambientalistas, né? Eu me julgo hoje ambientalista que vão dizer o que é mais importante, né? Sem dúvida nenhuma, a fração lábio vai ser a mais crítica, do ponto de vista de toxicidade. Isso não há dúvida, tá certo? Mas para a gente entender o sistema aquático, fica difícil de entender esse sistema sem obter essa diferença, tá? Entre a fração lábio e a fração total, que seria a fração inerte. Certo, pessoal? Bom, a primeira abordagem de especiação é a mais simples possível, né? A gente usa, como eu mostrei, né, um gel de uma membrana de nitrato de celulose, um gel de poliacrilamida. Vocês podem comprar na DGT Research, esse gel é disponível comercialmente, e uma fase ligante, que é a mais comum, a Quelex. Então, é assim que a gente vai utilizar o dispositivo DGT, em princípio, para a determinação de grande parte dos metais, né? E como eu falei para vocês, né, juntamente com isso, a gente também vai ter que fazer a determinação do teor da fração filtrada, tá? Aqui, a fração filtrada, a gente normalmente faz com filtro seringa, né? Ou seja, tenta obter de maneira mais simples, né? E, de um modo geral, em algumas situações, a gente também faz a especiação por software, para que a gente consiga entender quais são as espécies que a DGT está retendo e as espécies que a DGT não está retendo. Ou seja, como eu falei para vocês, né? Não é que é um contrassenso, mas é importante que vocês entendam, né, que a DGT traz informações extremamente importantes e úteis para o sistema aquático, mas ela não é interessante que a gente só utilize a DGT para o estudo ambiental, né? A gente ainda tem essa questão aí da determinação de amostras convencionais para definir a fração filtrada e a fração solúvel via software, né? Vejam bem que não dá para determinar, a gente não pode garantir aqui a fração filtrada, principalmente com 0,45 do que está solúvel, né? A gente teria que utilizar a ultrafiltração. Aí é outra história, a gente pode discutir isso depois. A gente pode substituir também essa abordagem aqui in situ com novas abordagens. Eu vou falar isso lá na última abordagem, tá bom? Enfim, eu acho que é isso que eu tinha que passar para vocês, né? E o que a gente pode fazer, né? Usando essa abordagem para atingir novas informações, tá certo? Bom, essa abordagem é extremamente importante aí para ser utilizada para alguns analitos, particularmente para analitos em que a gente não tem um conhecimento biogeoquímico mais profundo, né? Isso aqui a gente é um resultado do nosso laboratório, a gente nem publicou ainda, né? São resultados referentes à determinação de terras raras no Rio Paraíba do Sul, né? E se vocês observarem aqui, né?
Essa figura está mostrando a fração filtrada, a fração lábil determinada por DGT e a fração solúvel teórica do sistema, né? Se vocês observarem aqui, né, imaginando que a gente não estivesse trabalhando com a DGT, né, é totalmente incongruente a fração filtrada com a fração solúvel. Ou seja, o que está filtrado não é solúvel. Provavelmente, né, o que a gente espera, né, é que essa fração filtrada está na forma de compostos solúveis não lábeis, né? Essa conclusão aqui vai depender do GT, mas essas duas aqui, né? Ou esses compostos aí de terras raras estão na formas coloidais ou como nanopartículas. Isso mostra claramente esses resultados aqui, né? Porque se você for ver aqui, a fração inerte é enorme, né? E a fração lábil é muito baixa, quase que comparado com a fração solúvel, né? Ou seja, apesar de a gente ter uma quantidade muito grande desse metal aí em solução, filtrado, né? Eles não vão estar em solução e não vão ser tão potencialmente biodisponível. Essa é a conclusão, felizmente, tá bom? Vejam que essa conclusão a gente obteve com a DGT e com amostras convencionais também, tá bom? Bom, a segunda abordagem talvez seja a abordagem mais importante da DGT. Eu trouxe esse paper, ele é antigo, mas ele dá uma ideia muito boa do que o que a gente pode fazer com a DGT. É a determinação in situ de espécies orgânicas e inorgânicas lábeis, tá? O que a gente precisa para fazer isso, né, basicamente, são dois dispositivos DGT idênticos, né, tendo a mesma fase ligante e a membrana de celulose. O que vai variar aqui é a espessura da camada difusiva. Então, a gente vai ter dois dispositivos idênticos, uma com a camada difusiva convencional, que a gente chama de open pore, ou seja, ela tem um poro mais aberto, e outra a gente vai ter uma camada difusiva com um poro restritivo. Tá? Esses géis são disponíveis comercialmente para quem quiser utilizar isso. Tá? Não precisa fazer síntese, não precisa nada. Né? Na verdade, você pode comprar até o DGT montado na DGT Research, se você preferir, sem querer fazer propaganda do DGT Research, mas isso é fato. Bom, então é assim que a gente prepara. A gente tem dois DGTs idênticos, um com gel com uma porosidade menor e outro com uma porosidade maior. Não são idênticos, desculpe, né? Do ponto de vista de agente de ligação, mas são similares, né? Então, nessa situação aqui, eu vou determinar, né, voltando para o nosso esqueminha, basicamente a fração inorgânica e a fração orgânica lábil, né? Como é que isso se dá? Muita gente pensa, o que não é verdade, né, que esse gel restritivo vai impedir a difusão da camada difusiva, do composto orgânico, o que não é verdade. Na verdade, você tem todo o composto orgânico vai se difundir, só que numa taxa muito menor. Estou voltando aqui. Estou agoniado com o tempo já, né? Só que numa taxa muito menor do que o composto inorgânico. Voltando, né? O composto orgânico no dispositivo, os dois, né? O composto orgânico no dispositivo vai se difundir livremente e no outro dispositivo vai difundir com muito mais dificuldade, mas vai se difundir, né? Isso também vale para as espécies inorgânicas, né? A gente tem como deduzir essas equações, tá? Essa é uma abordagem bem clássica, né? Então, a partir dessas duas equações aqui, a gente consegue determinar a concentração inorgânica e a concentração orgânica. O que a gente vai precisar aqui, né, é do coeficiente de fusão de cada um deles, tá? Isso daí, depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para esclarecer, eu posso discutir. Se eu ficar falando muito, eu não vou conseguir terminar de falar.
É demais isso. É incrível. Eu que nunca falei muito, mas enfim, estou falando, né? Como eu falei, né? Como é que a gente faz para obter o coeficiente de fusão, tá? Bom, a primeira coisa para a gente ter o coeficiente de fusão é a gente vai ter que sintetizar um composto orgânico, né? Porque na literatura a gente vai ter os coeficientes de fusão facilmente dos compostos inorgânicos, né? Então, nesse caso aqui, a gente faz a síntese, né? A gente mistura a substância úmica com o cobre, com o alumínio e produz. E depois, então, a gente faz um experimento usando uma célula de fusão. Basicamente, a gente coloca a substância úmica aqui de um lado, tá? E o gel aqui, que a gente tem interesse, e, em função do tempo, a gente vai tirando alíquotas do lado B aqui e medindo, né? A partir daí, a gente tem a taxa de fusão da substância úmica, né? Eu tenho umas fotos aqui, mas, enfim, eu não vou ficar falando muito nisso. Também, se quiserem mais informações sobre isso, a gente tem tudo isso lá no laboratório do CEA, mas, ou seja, então dá para a gente determinar. É trabalhoso, mas é possível, né? A gente determinar esses coeficientes de fusão, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, foi nesse trabalho que eu apresentei, os coeficientes de fusão, tanto para as espécies orgânicas, tá, do alumínio, como para as espécies inorgânicas. Falei o inverso, né? Tá? Espécies inorgânicas e espécies orgânicas. Geralmente, o coeficiente de fusão, para as espécies, vocês veem que o coeficiente de fusão diminui drasticamente para espécies orgânicas. Mas é claro, né? Você vai formar o íon monstruoso aí, né? A taxa de fusão dele vai ser mínima quando você tem a associação do metal com a substância única, né? No sistema aquático, tá? Isso ocorre, né? Tanto por gel difusivo como por gel restritivo, né? Então, a partir dessas variáveis aqui, né? A gente tem os 4 coeficientes de fusão, tanto 8, na verdade. Vejam bem, né? A gente precisa de 8 coeficientes de fusão, né? Ou 4, se a gente considerar o coeficiente de fusão do cobre e do alumínio na literatura, né? Então, a partir daí, a gente pode colocar o coeficiente de fusão, determinar a massa, né? Naquela equação que eu mostrei para vocês, né? Aqui estão os coeficientes de fusão, né? E aí sim a gente determina a concentração lábil inorgânica e a concentração lábil inorgânica, né? Bom, essa abordagem é uma abordagem bem antiga, ela foi proposta aí há mais de há muito tempo, mas eu falo realmente, quando a gente fez esse experimento aqui, eu fiquei impressionado, né? Esqueçam aqui, né, esses dados aqui. A gente fez a comparação com a SPM, mas não interessa, o que interessa nesse momento é a comparação de medidas em laboratório e medidas in situ, né? Vocês verem, por exemplo, aqui a questão, aqui são 2 rios, o Sorocabinho e Peropava aqui, né? E aqui a medida in situ, você vê que a gente realmente consegue determinar uma concentração aqui de alumínio inorgânico, né? E também de cobre inorgânico, né? Aqui é considerável, chega a ser 12 ppb, não é pequena essa concentração, né? Para quem trabalha com PPT, mas vocês veem que os dados in situ são bem diferentes dos dados de medidas em laboratório, né? A ideia principal foi mostrar isso para vocês, né? Enfim, a primeira, mais uma vez, né? Eu queria pontuar isso, até que ponto, né? Os dados que a gente tem sobre o fracionamento químico da fração orgânica e inorgânica são consistentes, já que estou me referindo a dados que não foram obtidos in situ, né? É uma coisa para a gente pensar. Tá? O que a gente precisa fazer, né, para melhorar isso aí, né? A ideia aqui seria passar mais ideias e novas abordagens, né? Do ponto de vista ambiental, né? Isso daqui é extremamente importante. Eu sei que a Domitila vai ficar contente agora porque eu mostrei o Rio Negro. Eu não sei se é o Rio Negro, mas eu acho que é. Né, a gente precisaria aplicar isso muito mais, seja para comparar com os dados que a gente tem em laboratório, seja para entender mais esse processo, tá? Essa fração orgânica e inorgânica, né? Eu coloquei o Negro e Solimões aqui, porque o Negro realmente tem bastante matéria única. Eu adoro esse exemplo aí, viu, Davi? Tá?
o negro tem bastante substância úmica dissolvida, enquanto que o Solimões é o contrário, né? Ele não tem. Né? Então, vocês vejam que a gente deve esperar especiações aí totalmente diferentes para esses dois ambientes aquáticos. Né? Infelizmente, essa abordagem é muito pouco explorada. Né? O que a gente teria, do ponto de vista ambiental, são abordagens ambientais que deveriam ser utilizadas. Né? Eu recomendaria, claro, né? Eu sou do GT, mas, enfim, vejam, isso traria informações essenciais para a gente. Tá? Não, é isso. O que tem de inovação não tem muito do ponto de vista analítico, nessa questão de fracionamento. A DGT inerentemente faz fracionamento, não é algo que, do ponto de vista analítico, não tem muito que melhorar, não. Tem que, são questões ambientais aí para a gente ser utilizado, tá? Para serem utilizadas, tá? Bom, começando então com a parte de especiação, né? A primeira abordagem, né, que a gente tem para especiação seria utilizar um dispositivo DGT para mostrar amostrar todos os analitos. Tá? Essa é a primeira ideia que a gente pode ser utilizado. Então, a gente vai lá, usa o DGT, amostra vários analitos, e eu dei um exemplo aqui, se a gente usar essa camada ligante aqui, né, 3-mercapto propil funcionalizado em sílica gel, a gente pode reter o mercúrio e metilmercúrio, tá? E então, depois, usando a cromatografia gasosa, a gente pode fazer a separação dessas duas espécies, tá? Bom, eu prometi que não ia falar muito, mas eu particularmente eu não gosto dessa abordagem. É uma abordagem que eu acho que não utiliza todo tanto é que eu nem trouxe exemplo dela. Tem vários exemplos aqui, tá, pessoal? Porque eu acho que a gente vai cair num ponto parecido com o que a gente cai em amostragem convencional, né? A gente vai ter que eluir, ainda que o mercúrio e o mercapto propil sejam preservados nos géis, eu não sei se isso acontece ou não, para ser sincero, a gente vai ter que eluir. Nessa fase de eluição, a gente pode ter transformação de espécie. Então, é uma abordagem que eu particularmente não gosto. Na verdade, a gente não teve nenhum trabalho usando essa abordagem, mas não sei, eu acho que... Bom, não vou falar mais, eu não gosto, enfim, é só um resumo, mas é uma abordagem para fazer a especiação. Ou seja, basicamente, eu vou lá, pego o DGT com uma camada ligante, retenho tudo e trago para o laboratório, né? Imaginando que o DGT não vai acontecer nenhum processo de degradação das espécies. Não sei, aí que está. E aí vou lá e determino, usando uma cromatografia. Posso fazer o inverso, né? Eu posso usar um agente ligante para determinar arsênio-3 e arsênio-5, como o óxido de zircônio também, né? Só mudar o agente ligante aqui e pegar o arsênio-3 e o 5, depois eu faço a especiação. É uma abordagem. Usando cromatografia líquida, nesse caso, né? Bom, a segunda abordagem, eu trouxe um exemplo que também não é muito recente, mas é um exemplo que foi desenvolvido por nosso laboratório. E também a ideia desse exemplo é mostrar que a gente também não precisa ter fase ligante só comercial. A gente pode fazer algumas fases ligantes, né? A gente pode propor algumas fases ligantes para ser utilizada na DGT, né? Nesse caso aqui, a gente usou essa fase ligante que a gente desenvolveu lá no CEA para determinação de metilmercúrio. Estou agoniado com o tempo, né? Então, basicamente, a gente vai ter um dispositivo DGT e o que a gente coloca é um gel seletivo para determinação de metilmercúrio. Tá? Esse Saccharomyces cerevisiae, vocês vão ver aqui, né? Ela vai determinar seletivamente o metilmercúrio, né? É claro, aqui vai ter a limitação de que ainda o teor total de mercúrio vai ser feito por amostragem convencional, se a gente quiser saber o quanto tem de mercúrio 2 no sistema, tá? Bom, aqui está para vocês, né? Só para vocês terem uma ideia, essa fase que a gente desenvolveu, ela não né? Essa fase não precisa, ela pode ser ampliada, ela pode ser utilizada também para chumbo e mercúrio, tá? Então está aqui a síntese dela, a gente sintetizou e aqui a fase ligante, tá?
Aqui alguns resultados, né? Aqui não vale a pena, mas são bastante concordantes, né? Saccharomyces cerevisiae é interessante. Eu comentava com a Patrícia que deu. Essa é uma ideia da Patrícia, da Argentina, o sobrenome dela é difícil, mas enfim, a Saccharomyces cerevisiae é interessante. Ela retém o metilmercúrio, mas não retém o mercúrio, tá? Bom, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Baseado ainda nesse artigo de 2016 ou novas ideias para utilizar o DGT, tá? Saindo de abordagens mais clássicas, né? É, uma aplicação dessa aqui que não sei, deveria já ser feita e não foi feita, né? Eu não sei se foi feita, desculpe, mas eu faria lá no Rio Negro, né? De novo, né? Eu vou mostrar aqui, né? A gente determinar o metilmercúrio na coluna d'água, né? Então, ou seja, se a gente for considerar que há uma fotodegradação, né, do metilmercúrio, né, você tem a demetilação pela luz, né, em princípio a gente vai encontrar um gradiente de concentração na coluna d'água de metilmercúrio, né, porque quanto mais na superfície, você vai ter mais demetilação devido ao processo de demetilação aí por fotodegradação, tá? Então, o DGT permite que a gente faça isso, né? Então, a gente usaria vários dispositivos DGT em vários pontos da coluna d'água, né? No fundo, no meio, enfim. Aqui está só mostrando o sistema de amostragem, mas a ideia seria colocar DGT em vários pontos aqui e, a partir daí, a gente tinha uma distribuição do DGT na coluna d'água, né? Como eu falei, né? Mais uma vez, aí o exemplo do Rio Negro, fazendo propaganda, eu sei que a pessoa vai gostar lá de Manaus, mas sou apaixonado lá. Então, vejam que esse comportamento para o Rio Negro vai ser super interessante, porque é um rio extremamente escuro, né? A gente espera que isso aqui tenha, esse gradiente seja extremamente grande no Negro, né? Seja bem, diferentemente de um sistema marinho, por exemplo, né? Então, venha trabalhar com DGT e tentar fazer isso, pessoal. Bom, a segunda abordagem de especiação que eu trouxe é um artigo que também não é muito novo, mas ele mostra aqui, dá um exemplo para vocês de um processo de especiação diferente, e também traz uma nova fase ligante que pode ser utilizada na DGT, né? Aqui a gente está falando de especiação redox de cromo, cromo 3 e cromo 5, in situ, né? É fácil fazer especiação redox de cromo, né? Inclusive a gente pode fazer até com colorimétrica por diferença, mas a questão é fazer isso in situ, tá? Então, esse exemplo aqui, a gente basicamente usa dois dispositivos, tá? Um dispositivo, os dois, né? A gente mantém a camada de difusão, mas a gente muda a camada ligante. Está difícil o mouse aqui. Bom, no primeiro dispositivo a gente vai ter a Quelex, que ela vai reter seletivamente o cromo 3. E no segundo dispositivo a gente vai ter uma membrana. Aqui sim a gente tem uma membrana para o DGT, tá? Mas é uma membrana que tem a função de ligação. Não é convencional usar membrana em DGT, tá? Isso tem uma certa confusão aí. Aí a DGT, que é uma membrana de troca aniônica, que é utilizada em cromatografia, ela é específica para determinação seletiva de cromo 3, né? Então, com um dispositivo eu determino cromo 3 e com outro, essa é a abordagem que mais me apaixona, que eu tento fazer, né? Tem a limitação de quanto dispositivo eu vou utilizar, né? Mas para a parte de análise de especiação redox, é imbatível. Basta a gente ter dois ligantes seletivos para as duas espécies, tá? E a questão de vários devices também a gente pode ver aqui que eu vou mostrar para vocês que não é tão problemática, né? Então, aqui só para mostrar, né, a seletividade dessa membrana, ela não retém nada do cromo 3, tá? E aqui ela retém linearmente em função do tempo o cromo 3. É uma membrana de papel isso aqui, né? Então, a gente substitui o geoligante por essa membrana, tá? Aqui são alguns resultados, né? Não fica só para vocês verem que a membrana funciona, né? Tá? A concentração aí a gente determina seletivamente, né? O cromo 3 pela Quelex e o cromo 6 pelo D81 aqui, tá? Então,
basicamente é essa. É uma abordagem bem clássica, tem várias aplicações, para arsênio, selênio, vários elementos utilizam essa abordagem aqui, tá? Bom, o que a gente pode fazer para melhorar essa abordagem, né? Marco, eu estou tentando ir mais rápido aqui, desculpe pelo tempo, pessoal. Bom, a primeira seria o desenvolvimento de novos agentes ligantes. Olha, a gente tem vários, inclusive a gente tem um novo agente ligante para determinação de terras raras. Eu não trouxe aqui por uma questão de tempo. Eu já sabia que ia ficar falando rápido no final, como sempre, porque falo muito no início, tá? Então, a gente não precisa comprar dispositivo DGT, a gente pode desenvolver novos, né? Seja por questões de custo, aqui está o preço, né? Sem querer fazer propaganda, fazendo. Não é caro, são 3,33 libras um disco de gel aqui, tá? A gente pode comprar isso na DGT. Depois, uma outra, né? Seria a utilização de vários dispositivos. A gente tem um trabalho também, né? Que fez especiação de manganês, aí a gente usou a Quelex e o P81 e o D81. Aqui são duas membranas, mas uma é catiônica e a outra é aniônica, que é a Quelex. Né? Então, a gente pode usar mais dispositivos. Né? Vocês estão vendo aqui, tem esse dispositivo, você pode... Esse suporte DGT a gente faz lá no laboratório, é um pouco diferente desse. Mas vocês podem comprar esse suporte e usar vários dispositivos, e então aí determinar até 6 espécies nesse caso. Tá? Então, aí, no caso, por exemplo, de arsênio, se a gente tivesse também interessado de determinar, né, além de arsênio 3, arsênio 5, a gente poderia utilizar aí um dispositivo específico para monometil e outro para dimetil, se é que é possível a gente achar, precisa desenvolver. Aí sim, a gente vai entrar na parte analítica, né? Vejam que essa parte de desenvolvimento aqui é muito mais analítico do que ambiental. Bom, e mais uma vez, né, do ponto de vista ambiental, né, mesmo que a gente aplique a DGT no sistema aquático, né, que já foi avaliado a análise de especiação, o DGT vai confirmar se os resultados em laboratório são confiáveis, né, são realmente consistentes, tá? Bom, aqui já é a última abordagem, né? Para a felicidade de vocês aí, que eu acho que já estão cansando, mas, enfim, essa aqui é a abordagem mais recente que a gente teve, é bem recente. Aqui sim, como eu falei para vocês, né? A amostragem, né? A DGT não serve, não faz só análise de especiação in situ, né? Ela pode fazer o fracionamento químico in situ também, né? E vejam que aqui agora a gente praticamente não precisa de muito pouca informação do ponto de vista de amostras convencionais, tá? Bom, o que a gente fez nesse trabalho aqui? Esse trabalho foi aplicado na Ecolândia, como eu falei para vocês, né? É um trabalho da professora Helene, que eu entrei no projeto, o professor Melfi era o coordenador do projeto, e a ideia da Anne foi fazer algumas determinações in situ, porque, em princípio, ela já desconfiava, né, que a questão de trazer a amostra lá do Pantanal para a Unicamp para fazer análise de especiação, ela fazia por fluorescência atômica associada à cromatografia iônica, né, que poderia ser que tenha alguma degradação, modificação das espécies, né? Então, isso veio trazer, mais uma vez, aquilo que eu falo, o plus da DGT, né? Então, mais uma vez, a DGT não está substituindo nada da parte de... É isso que eu falo, né? A DGT não é concorrente de nada, ela é só uma soma. Isso que eu falo para o pessoal. Tem que fazer, tá? Para a gente ver atualmente, né? Esperamos que seja aí. Bom, aqui, como é que a gente... Aqui a gente precisou montar 4 dispositivos, tá? Então, o primeiro par de dispositivo foi montado de modo que a gente amostragem espécies de arsênio menor do que 0,45 micrômetro, tá?
E o arsênio 3 foi seletivamente determinado por esse agente ligante, que é um agente ligante comercial também, é o 3-mercaptopropil. E o arsênio total foi determinado pelo óxido de zircônio. Esse agente ligante aqui vai determinar arsênio total, ou seja, vai amostrar arsênio total. E esse ligante aqui vai determinar o arsênio 3. Evidentemente, espécies menor do que 0,45 micrômetros. Então, são espécies grandes. Né? Aqui vai estar, se tiver substância úmica associada ao arsênio, ele vai amostrar, porque substância úmica vai passar. Né? 0,45 não impede. Né? E a diferença do... A gente obtém o arsênio 5, né, pela diferença do arsênio total com o arsênio 3. Também já é uma diferença de abordagem. Tá? É um pouquinho diferente do anterior, por isso que eu trouxe aquelas abordagens que são diferentes. Depois disso, a gente montou mais 2 dispositivos. Né? Nesse caso aqui, a gente manteve os agentes ligantes para mostrar o arsênio total e para mostrar seletivamente o arsênio 3, de modo que a diferença fosse obtida, né, ou o arsênio 5 fosse obtida por diferença. Porém, ao invés de uma membrana de acetato de celulose, a gente colocou uma membrana de 10 kilodaltons, ou seja, uma membrana para ultrafiltração. Nesse caso, sim, a gente consegue impedir a migração de espécies espécies maior do que 10 kilodaltons. Então, é o cutoff da membrana aqui, eu não sei como fala em português isso, mas, enfim, essa sim, aqui sim, a gente usa aquele conceito. Né? Então, não sei se deu para ficar claro, mas basicamente é isso. A gente tem 4 dispositivos. 2 fazendo a especiação de arsênio, que pode ser orgânico e inorgânico, e 2 dele fazendo a especiação só do arsênio inorgânico. Né? Quando eu falo orgânico e inorgânico, eu não estou falando em compostos metilados, né? Eu estou falando orgânicos de substâncias úmicas, né? Que são compostos enormes. Né? Por isso que eles não vão passar por essa membrana aqui. Tá? Bom, mais uma vez, né? Esses resultados aqui foram extremamente interessantes, né? Quando a gente analisou amostras do modo convencional, a gente tinha essa informação que a espécie predominante era o arsênio 5, né? Falando rapidamente aqui para acabar logo. O que não foi verdade quando a gente usou o DGT, né? O DGT mostrou claramente que houve perda de arsênio total no centro do lago, não, de um modo geral, né? Perda de arsênio total durante a preservação. Mais uma vez, né? Aquela questão da fidelidade dos resultados feitos com a amostragem convencional, e também mostrou a perda de arsênio 3 no centro do lago. Isso aqui para uma lagoa, tá? Lá do Pantanal, uma lagoa cristalina, né? Para outras lagoas também, a gente analisou 3 lagoas, mas eu vou mostrar só 2 aqui, se o mouse deixar eu trabalhar aqui. Enfim, aqui são os resultados, né? Aqui o teor total, eu mostrei aqui o teor total por DGT de arsênio e aqui o arsênio 3 por DGT, tá? Então, mais uma vez, se a gente tivesse considerado só as amostragens convencional, a gente entender que a gente teria essa conclusão, né? O que é bem diferente da conclusão que a gente tem com o DGT, né? Mais uma vez, ficou evidente a perda de arsênio 3 no centro e na borda do lago, né? Os dados aqui de arsênio 3 e 5, né, por amostragem convencional, foram feitos por cromatografia. Basicamente, pessoal, era isso que eu queria mostrar, né? Essa última abordagem, né? Eu não sei se deu para ficar claro o que eu corri mais aqui no final, por uma questão de tempo. Então, só para fechar, né? Resumidamente, né?
se a gente usar a abordagem clássica da DGT, né, a gente pode ter resultados inovativos e novos resultados, particularmente com relação a comportamentos mentais no ambiente. Evidentemente que isso é uma informação não analítica, não é uma inovação que não é analítica, ambiental, mas é extremamente importante, né? Isso aí eu falo pela experiência que estou tendo na área ambiental, né? A limitação dessa abordagem aqui é que ela não pode, ainda a gente fica dependente da amostragem in situ, tá? Desculpe, a gente fica dependente de amostragem convencional para usar o DGT, né? Aí precisaria alguém ganhar um prêmio Nobel, né, para fazer isso. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com o pessoal do IBAMA, essa última historinha rápida. Aí o pessoal falou: ah, você usa DGT? Eu falei: ah, o DGT determina a forma lá. Eu falei: então não serve, né, para metal, porque o metal está todinho precipitado, né? Foi isso aí, enfim, foi um cara que me falou lá. Mas não foi, eu sei, dá para entender a visão dele, né? O ideal seria que a gente tivesse um dispositivo, né, que determinasse in situ também o teor total, né? Aí a gente precisa ver, né? Eu não sei. Aí está um prêmio Nobel aí, né? Enfim, o que a gente precisa fazer para, lógica, além do prêmio Nobel, que é desenvolver um dispositivo para determinar o teor total ou o teor de material particulado in situ, né? A gente, né, pode ampliar essa abordagem, combinando ela com membranas de ultrafiltração, né? Isso vai ser extremamente importante, vai trazer muito mais informações, né? E abordagens com nanopartículas. Isso daí tem muito pouco na literatura, né? A gente pode usar essa abordagem para fazer isso, né? Então, quem estiver interessado, venha trabalhar com DGT, não necessariamente comigo, mas fala aí com o seu orientador também, pessoal, para trabalhar, porque isso realmente pode trazer informações relevantes aí do ponto de vista ambiental, tá? Outro apontamento, né, com relação à análise in situ é a abordagem clássica, né, para fracionamento orgânico e inorgânico, né? Eu sei, né? Ele não é uma limitação, eu diria uma dificuldade de obter o coeficiente de fusão, mas isso a gente precisa de mais gente trabalhando na literatura. Se tivesse mais gente obtendo os coeficientes de fusão, seria ótimo. Eu sei que é difícil, né? Porque você vai precisar de substância úmica, vai precisar de câmara de fusão. O trabalho de câmara de fusão leva 2 horas para fazer o teste, enfim. Mas, enfim, essa abordagem aqui é extremamente importante do ponto de vista ambiental, sabe? Para a gente avaliar de fato até que ponto que os dados que a gente tem hoje em laboratório são consistentes, né? Mais uma vez, né? Combinar isso com membranas de ultrafiltração e avaliar isso também para nanopartículas é extremamente importante, tá? Tem muita coisa para ser feita, tá, pessoal? Isso aí. Bom, com relação à especiação, né? A questão de empregar DGT para determinar um analito seletivo é importante, talvez se a gente estiver interessado na distribuição desse analito na coluna d'água. Né? Então, ou seja, falta muito estudo do DGT na coluna d'água, tá bom? Então, e também a gente combinar alguns dados aqui com a parte de ultrafiltração. Isso é importante. A gente tinha um trabalho que fez isso, eu não trouxe, mas tem bastante trabalhos que envolvem, comparam a DGT e a ultrafiltração. Tá? Essa especiação redox com DGT, para mim, eu acho que é algo muito... Hoje em dia, só não faz quem quer, é bem tranquilo, é bem fácil. A gente tem ligante que sobra para a maioria dos analitos, né? Tanto para metal como para metalóide, né? Falta trabalhar aí do ponto de vista ambiental, né? Mas, enfim, isso vai trazer informações que eu acho que vão ser extremamente importantes, né? E, claro, né, a parte de desenvolvimento de novos agentes ligantes sempre vai ser um plus aí para a DGT. Eu estou pensando aqui se eu esqueci de falar alguma coisa, mas eu acho que não. Enfim, e finalmente, né, a gente utilizar mais dispositivos DGTs. Isso daí
Tem poucos trabalhos também sobre isso, né? Enfim, vai ser realmente um custo, né? A questão do custo, né, de usar DGT, o DGT parece que eu falei o preço de uma membrana ligante, né? Eu não me lembro exatamente aí, mas a última vez que eu calculei o custo, o DGT estava em torno de R$ 140, um DGT montado, né? Deve estar um pouquinho mais aí por causa do dólar, não sei quanto está, mas não é barato. A pessoa fala que é barato, não sei se é barato, mas porque eu não esqueço, né? Se você está usando DGT, você não precisa, é uma amostragem, então essa questão de custo-benefício é relativo, tá? O problema de usar vários é o custo. Eu concordo, não é barato usar DGT, mas não esqueçam que você pode fazer sua fase ligante lá no seu laboratório se você quiser também, né? Então, bom, pessoal, eu acho que eu falei demais até, né? Mais do que eu devia falar, né? Como sempre. Eu queria agradecer de novo, né, ao BRDEC pela oportunidade. Isso foi, como eu falei, fechou uma fase que, né, meus 20 anos aí com o DGT, brincando com o DGT, a FAPESP, que sempre vem me apoiar, né, o, o CEA, né, que é a unidade que pertence, que também tem bastante apoio, particularmente na parte de infra, de coleta. A FAPESP vem financiando praticamente, a FAPESP financiou quase todos os meus projetos do DGT, a maioria deles, pelo menos. Tá? O CNPq, claro, financiou alguns projetos também, vários projetos, e a CAPES, que me financiou, claro. Então, obrigado pela BRJEC, pela analítica também, por essa... O Luiz também tem colaborado bastante, né? Finalmente, eu queria agradecer, que eu acho que bom, só perderiam para vocês que estão me ouvindo, mas meu grupo, né? Então, o Alfredo, vou falar o nome de cada um aqui, eu sei que estou fora do tempo, mas o Alfredo, a Melina, o Hendrick, o Cadu, o Lucas, o Gabriel, o Guilherme, o Luiz, a Raquel, o Lucas Vence Guerra, o Edson, o Eduardo, o Leonardo, a Silvia, a Regiane, o Daniel, Pelônio, o Daniel Fernandes, muito obrigado por ajudarem a gente a trabalhar, né? Se vocês, o nosso grupo aí não teria muita coisa para mostrar aqui hoje, tá? Eu sei que é o pessoal recente, eu agradeço o pessoal que já, os egressos do grupo também, tá? E finalmente vocês, muito obrigado por tudo.